Bem-vindo aqui para darmos sequência a essa análise de papéis que estamos fazendo nessa temporada de apresentação de resultados para o fechamento de 2023, ou quarto trimestre de 2023, onde em particular a gente aprofunda um pouquinho sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, que é o caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, que aparentemente nos resultados pode ser que tenha havido alguma coisa que fez o preço da ação no dia de hoje subir mais de 9%, estando caindo um pouquinho agora, aproximadamente às 15 horas e 30 minutos. O que será que aconteceu? O que teve de mais nesses resultados? E também vamos falar sobre uma questão muito importante revelada durante a apresentação, teleconferência de resultados, com relação aos proventos do Banrisul para este exercício de 2024. E vamos começar, como sempre, olhando as demonstrações financeiras consolidadas, em particular o IFRS, que são as demonstrações contábeis que obedecem aos padrões internacionais. E aqui nós já vamos saltar direto na página 26, onde então nós encontramos aqui o patrimônio líquido no fechamento de 2023, que chega a 9,8 bilhões. Ele cresce aqui 300 milhões em relação ao exercício de 2022. E também, na mesma batida, nós vamos dar uma olhada, conforme fizemos para outros bancos, as receitas de juros e similares. Veja que chega aqui a 14,8 bilhões e cresce bastante em relação a 2022, que estava em 12,9. Outro aspecto que chamou bastante atenção foi com relação ao lucro líquido do exercício. Aqui, lembrando, nós estamos falando do IFRS. Se nós olharmos para a apresentação, lá vai estar conforme as demonstrações contábeis que são geralmente aceitas no Brasil. Então vai ter uma mudança ali, porque aqui nós estamos com os valores computados a título de regime de competência, enquanto que no outro nós vemos em regime de caixa. A diferença é que aquilo que está por vir já está contabilizado neste caso aqui. Então, e não tem efeito caixa, evidentemente. Mas o lucro líquido, então, chega a ultrapassa, na verdade, um pouquinho de 1 bilhão. Então, o banco se recupera bastante em relação a 2022, onde ele chegou a 842 milhões. Ou seja, ele avança em quase 200 milhões no seu lucro líquido. Será que foi isso que impactou na visão dos compradores de ação, que estão hoje comprando de forma bastante interessante, né, as ações do Banrisul, fazendo com que ela dispare esses 9%? Olhando aqui para a apresentação dos resultados, eu não vou avançar muito sobre o que está aqui. O que chamou atenção nessa apresentação foi aqui, por exemplo, na rentabilidade, o lucro líquido. Veja que o lucro líquido agora não é o IFRS, conforme eu disse, né, ele cresce 11,5%, ele vai a 871 milhões, e nós temos aí que o retorno sobre o anualizado sobre o patrimônio líquido em 12,7%. Depois nós vamos dar uma olhada como é que ele ficou de fato quando ele fica ajustado e anualizado. Olhando aqui para a carteira de crédito, veja que ela cresce 9,3%. Você pode ver aqui o que está em cores distintas, né? O que mais impacta no Banrisul, é exatamente aqui onde está 49%, ou seja, o percentual que faz parte da carteira, e ela diz respeito a pessoas físicas. Já pessoas jurídicas está nesse azul mais escuro, com 16%. Depois, sim, aí a outra força na qual o Banco do Estado do Rio Grande do Sul quer se colocar, que é justamente no segmento rural, com 21%. Nós ainda podemos olhar aqui que no ano contra ano, o consignado, veja que ele tem uma encolhida aqui de 1,5%. Por outro lado, o que advém aqui dos cartões de crédito e débito cresce 9,9%, até acima da inflação. Lembrando que Banrisul, no estado do Rio Grande do Sul, é muito forte na distribuição de cartões, principalmente o cartão de débito, que é uma das preferências do gaúcho no geral. E aqui o crédito
pessoal, esse cresce de maneira muito forte, 43,4%, mas também pode ser um sinal aí que o banco precisa ter uma grande acuracidade sobre esses créditos para justamente não incorrer em inadimplência. Quando a gente está falando de pessoa jurídica agora, veja que o capital de giro ele cai 2,5%, os outros caem também, mas aqui os integrantes das contas devedoras crescem 12,8%. O crédito rural, sozinho, de um ano para o outro, cresceu 44,2%, e o crédito imobiliário cresce 16%, mas ele não é uma das forças do Banrisul, conforme foi explicado na apresentação, uma vez que o número de imóveis no estado do Rio Grande do Sul não tem pujança, não tem crescimento do segmento imobiliário, e eles são mais ou menos estáveis, segundo apurado pelo próprio banco, portanto, não tem uma expectativa de grandes crescimentos dentro desse setor, embora se faça essa referência aqui no crescimento do crédito em 16%. Para mim, um dos pontos mais importantes é justamente a qualidade do crédito, porque não adianta fazer grandes concessões e lá no final das contas não haver o pagamento. Veja que o índice de inadimplência aqui acima dos 90 dias, que é o que a gente gosta de olhar aqui no canal, a gente pode olhar por alguns prismas. Veja aqui, esse azul mais claro é pessoa jurídica, então a inadimplência acima de 90 dias é de 2,6%, está bem abaixo dos 3%, aquele que a gente coloca mais ou menos como uma métrica confortável, porque o Banrisul ele é confortável, mas por outro lado não deixa de nos mostrar uma certa surpresa, porque isso não é a regra das pessoas jurídicas no estado do Rio Grande do Sul. Então esse crescimento da inadimplência já teve em 2,8% no primeiro trimestre, depois a 2,5% e agora 2,6%, o que pode mostrar alguns sinais em relação à economia. Por outro lado, pessoas físicas, que é na linha roxa, a gente consegue ver que é só de 1,8%. E quando a gente olha para o total, esse azul mais escuro, 2,0%, ou seja, a qualidade de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é realmente exemplar na concessão do crédito, e isso é o que leva, por exemplo, a ter aqui a despesa de provisão de custo bem baixo, embora quando durante a apresentação foi manifestado pelos integrantes da diretoria que eles gostam de ter provisionamento, eles gostam de estar bem seguros em relação ao que pode vir a acontecer, de forma que eles mantêm em patamares bastante elevados aqui o índice de cobertura. Nas despesas administrativas, no ano contra ano, veja que ela cresce 6%, é acima da inflação. O que mais impactou é nessa parte em azul aqui, mais de 2 bilhões e 100 milhões, e veja que essa parte azul aí, ela diz respeito a outras despesas administrativas. Desculpa, marquei errado aqui, peço perdão. Despesas de pessoal, aqui nesse canto, confundi a cor do azul. E essa parte aqui, o azul mais claro, são as outras despesas administrativas, com aproximadamente 1,6 bilhão. E a gente consegue enxergar aqui, deste lado, que as despesas de pessoal elas cresceram 7,1%. E veja aqui o dissídio, aqui, os acordos salariais de 22 para 23, eles foram de 8%, e agora de 4,58%, indicando que esse crescimento aqui para o exercício de 2024 deva ser menor do que 7,1%. Por outro lado, as outras despesas, que são aquelas chamadas de controladas, em 5,8%, ela está acima dos patamares da inflação. Então, se elas são de fato controladas, o banco vai ter que intervir aí para ficar pelo menos dentro dos patamares inflacionários. O índice Basileia, 13,59, quando a gente está falando do nível 1, e quando computado, está vendo essa linha roxa aqui, são os ajustes patrimoniais. Então vai a 16,76%, e a gente sabe que a recomendação do Banco Central fica ali na faixa dos 11%. E na finalização dessa apresentação foi com relação ao guidance. E o que acontece aqui nesse guidance, que muito chamou a atenção, principalmente daqueles que estavam perguntando na sessão de perguntas e respostas, é que veja aqui a carteira de crédito total, ela tem um crescimento aqui pequeno, 2% a 7%. Se a gente colocar dentro do guidance, talvez fique dentro do patamar da inflacionária. Aí, o
que a gente consegue enxergar, pelo menos eu vou ficar só nesse aspecto aqui, do que foi citado, né, é porque, pelo discurso dos integrantes da diretoria, eles estão vendo o ano de 2024 como um ano meio morno. Não sei de onde é que eles tiraram essa informação, mas o sentimento que eu tive ao observar a apresentação deles foi que eles não têm uma grande expectativa de crescimento no exercício. Veja que as despesas administrativas, aquelas controladas ali, eles pensam aqui num crescimento entre 6% e 10%. Lembrando que no exercício de 2023 ela cresceu 5,8%. Então, eles têm essa ideia de um crescimento acima. E tem vários fatores ali que eles mencionaram, mas de qualquer forma não me parece assim uma referência muito positiva quando faz essa citação aí, e dentro desses patamares de projetado, né, para o crescimento das despesas administrativas. E na sequência se entrou na parte de perguntas e respostas. Houve dois momentos aqui distintos, bem no começo, que é onde a partir da pergunta se entrou, né, nessa ideia que o banco tem de que talvez o ano de 2024 seja um ano morno, um ano meio devagar, e depois na parte de proventos aí, e também payout, onde esse senhor aqui, quando começou a falar, ele estava mudo, por isso que vai iniciar um pouquinho no silêncio, e logo em seguida ele já começa a tratar do assunto propriamente dito. E de payout para 24, né? Então, do nosso lado aqui, a gente ainda não tem um payout aprovado e formal para o banco. O banco trabalhou em 2022 e 2023 com 50% de distribuição, né? E isso é encaminhado para a Assembleia, né? Que é aí ao longo do final de abril, né? Mas há uma tendência aí da gente ter um ajuste no payout e talvez voltar para os 40% historicamente do banco, né? Sei, Gonzaga, presidente, querem complementar um pouco? No tempo hábil a gente vai fazer um fato relevante dessa matéria. Esse ano ainda o ano de 2023 vai ter uma taxa de dividendos, não vamos pagar não foi pago juros sobre capital no último tri do ano passado, e ele sobrou um resultado, ainda vai ter uma taxa de dividendos que será paga devido ao mercado, aos investidores, e vai ser pago. E aí vamos estudar agora a matéria para a gente repensar como é que nós vamos distribuir o juros sobre capital para o ano de 2024. Então, a questão aqui é bem simples. O Banrisul ele deve voltar para o patamar dos 40% de payout, ele tinha passado para 50%, nos exercícios de 2022 e 2023. Então, na Assembleia Geral Ordinária é o que deve acontecer. Além disso, ele ficou devendo uma parcela de proventos que deveriam ter sido pagos em dezembro de 2023 e, conforme foi dito agora há pouco, ela será paga ainda esse ano e depois eles vão ver como farão o restante dos pagamentos, os regulares de 2024, a partir, talvez, aí, do próximo mês. No ano passado, foi divulgado um calendário de pagamento de proventos. Espero que, eu estou imaginando que com essa nova diretoria, esse aqui é o presidente. E ele já tinha sido presidente anteriormente do banco, e agora ele retoma como presidente mais uma vez. E lá naquela época não tinha essa... Até o falar dele na apresentação demonstra assim que não é uma ocupação de uma posição política, não é um grande dirigente de banco. E ele não tem assim um refinamento na hora de falar sobre as questões do banco. Deu para ver, assim, né, falta alguma base, mas de qualquer forma me parece que o banco está retornando ao que ele anteriormente fazia. Não deve haver, pelo que eu estou percebendo, um calendário de pagamento de proventos, e ele vai seguir pagando aqueles 40% de payout que foram tradicionais em outras épocas. Completando os nossos dados aqui, estou nas demonstrações financeiras do fechamento do ano passado, aqui na página 5 eu já deixei algumas coisas marcadas, né? Algumas nós já vimos, mas é mais para nós termos a referência aqui, que, por exemplo, o retorno anualizado aqui sobre os ativos em 0,7, está muito baixo, é o mais baixo que eu vi até agora de todos os bancos analisados. A gente gosta que seja de 1 ou acima. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 9,3, nós calculamos em 10, o banco colocou em 7, ele fechou em 9 porque isso aí está ajustado. E o índice de eficiência aqui, ó, em 58,4, está quase perto dos 60. A recomendação do Banco Central é que seja abaixo de 60 ou abaixo.
está em 58, pelo menos está na recomendação do Banco Central. Isso significa que é o quanto o banco tem de despesas. Nós vimos as despesas agora há pouco, né, de pessoal, despesa administrativa. Ela é muito alta para aquilo que o banco se propõe, mas é um banco do governo, um banco estatal, ou seja, ali com certeza tem a propensão a cabide de emprego, tem muita gente ali ocupando espaços, muitas vezes até desnecessários. E por isso que ele mantém agências hoje até mesmo sem ter necessidade. O índice aqui, ó, de Basileia, a gente viu agora há pouco 16,8, é o que nós vamos transportar para a nossa tabela comparativa. O que me chamou a atenção aqui? Me chamou a atenção não. Esse índice de eficiência, aqui tem o cálculo dele, então ele vai considerar despesa de pessoal, outras despesas, ele vai dividir pela margem financeira, aqui está faltando parênteses para deixar bem ajustado, mas é tudo para indicar que esse índice de eficiência é o índice de eficiência operacional, não é simplesmente como eu fiz lá no Banco Mercantil, que foi só a relação das receitas e as despesas. Aqui ele é um pouco mais refinado, acredito que se fosse receitas e despesas, provavelmente o índice de eficiência seria pior. E agora já conseguimos fazer uma projeção para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul para o ano de 2024. Veja que nós tínhamos aqui, né, então projetado um resultado de... Aliás, nós fomos andando, né, na direção desses 14,8 bilhões, que é onde ele chegou em termos de receita das intermediações financeiras. E também nos surpreendeu, a gente tinha apostado em 870 milhões, quase 900 de lucro líquido, nos surpreende vindo aí a mais de 1 bilhão no seu lucro líquido. Então ficou bastante interessante. O que não ficou interessante foi justamente os proventos pagos, 91 centavos, mas porque faltou essa última parcela. Eu estava apostando nessa parcela aí em torno de 10 centavos, acredito que com o resultado possa até ser mais do que isso. E assim nós podemos aqui projetar para o ano de 2024, eu estou usando o juro real, que é a diferença entre a Selic lá no final do ano e a inflação, para ser bem conservador. Então dá para a gente projetar aqui uma receita de 15,6 bi, um lucro líquido na ordem um pouquinho acima aqui de 1 bilhão e 64 milhões, não é muito diferente, mas também o crescimento não é tão significativo. Da mesma forma, nos proventos aqui 96 centavos. Essa aqui é uma ideia muito conservadora, porque usando outro cálculo, colocando aqui 40% sobre esse lucro líquido, dá para chegar a R$ 1,03, inclusive. Então, mas eu prefiro ficar na parte conservadora, porque como é um banco estatal, às vezes ele apresenta algumas surpresas e a gente vê pelo manifesto dos dirigentes ali que eles também não estavam assim com muito otimismo em relação ao exercício de 2024. Se pagar esses 96 centavos, veja que o preço teto, basta dividir os 96 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então nosso preço teto vai ficar em R$16 e quase 10 centavos aí, R$16,08. Na média, o Banrisul veio pagando aqui 93 centavos nos últimos 5 anos, de 2019 até 2023. Com isso, o preço teto ficaria aqui em R$15,51. Ao tempo que eu estava fazendo esse vídeo, a ação subia mais de 9% a R$15,09. Veja como subiu a ação, né? De forma que, considerando o que foi pago de proventos no ano passado, veja que o payout ficou aqui muito colado nos 6%, que é o mínimo que nós procuramos. Já para os proventos estimados de 96 centavos, o dividend yield vai ficar em 6,39%, um pouquinho acima dos 6%, o que nem de perto, né, lembra aquele Banrisul de outros tempos que chegou a ter 10% de dividend yield. Veja que o patrimônio líquido, nós mostramos também, trouxemos para cá 9,8 bi, considerando ainda o preço da ação, nós temos um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,63, quando está abaixo de 1, é um indicativo de que a ação possa estar barata e, mais importante ainda, é que o risco de comprar a ação do Banrisul está andando na direção do zero, praticamente inexiste. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,79, se você comprar a esse preço, em função do lucro líquido. Um lucro líquido bom, você vai receber de volta, em termos de lucro líquido, em aproximadamente 5 anos e 8 meses.
E todos esses dados nós colocamos nessa tabela comparativa, banco a banco, estão todos eles colocados aqui. Quero fazer até uma consideração em relação ao vídeo anterior do Bradesco, porque eu não tinha atualizado esses valores. Agora aí eles estão devidamente atualizados. Para o dia 8/2, você pode comparar aí cada um desses bancos, ver os números deles e ver aquele que mais se ajusta à sua carteira. Essa tabela comparativa eu sempre deixo à disposição no Instagram do canal mh.investir. Você pode baixar lá e verificar você mesmo, né, se o que mais se ajusta à sua condição. Então, dito isso, a minha conclusão é que o Banrisul continua sendo um banco bastante interessante. Nesse momento a ação subiu muito, então a gente deixa de olhar para ele, mas também no passado ela já tinha atingido esses valores, o que no ciclo do Banrisul ela pode retornar a outros patamares mais baixos, onde a gente faz aqueles investimentos com maior consistência. O mercado como um todo, né, ele teve uma queda, agora está dando uma recuperada, tá? A gente tem visto aí uma outra ação que se oferece e faz os aportes, mas no mais a gente tem guardado na reserva de oportunidade, porque vamos olhar melhor como é que vai acontecer esse ano de 2024, se vai trazer alguma surpresa ou se vai na linha aí do que estão esperando os dirigentes do Banrisul, que talvez ele seja muito morno e talvez até empurre as ações um pouquinho para baixo. Dito isso, vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.